Se o seu CapCut está demorando uma eternidade para abrir no projeto, travando durante a edição ou ficando cada vez mais pesado, presta atenção porque o problema pode estar em algumas configurações que muita gente nem sabe que existem. E o pior, algumas delas podem estar ocupando vários gigas no seu computador e prejudicando o desempenho do CapCut sem você perceber. Nesse vídeo, eu vou te mostrar algumas coisas que você pode fazer para deixar o CapCut mais leve e melhorar bastante o desempenho durante a edição. E fica comigo até o final, porque antes de sair apagando qualquer coisa, eu também vou te ensinar um cuidado muito importante para evitar perder seus projetos. Então, se o seu CapCut está travando, vamos resolver isso agora. E já na tela do CapCut, com um projeto aberto, você precisará fazer a cópia dos seus projetos antes de qualquer coisa, para que você não corra o risco de perder nenhum arquivo quando você estiver mexendo nas configurações do CapCut. E o primeiro passo é se atentar a esse caminho que está sendo mostrado aqui em cima. Esse local é onde está sendo salvo o meu projeto. E como que eu faço para salvar a pasta com todos os meus projetos do CapCut? Você vai abrir o Windows Explorer, vai entrar na pasta Usuários, Manual do YouTuber, ou seja, o seu usuário aí, que está sendo mostrado ali no seu CapCut, appdata. Note que o appdata não é mostrado aqui, ou seja, ele está oculto, não tem problema. Você vem aqui em cima, clica nesse campo e coloca um /appdata e aperta o Enter. Note que ele entrou na pasta appdata. Você vai em Local, CapCut, User Data. E aqui é onde está a pasta com todos os seus projetos do CapCut. Pasta Projects. E o que você vai fazer agora? Você vai clicar com o botão direito em cima dessa pasta Projects e vai clicar no botão de copiar. E aí você vai colar essa pasta em outro local. Ou seja, você está salvando a pasta Projetos do CapCut em algum local. Por quê? Porque se der um problema em algum projeto, você perder alguma coisa ou essa pasta sumir, você já tem essa pasta salva em outro local. Agora que você já salvou a pasta com todos os seus projetos, vamos minimizar isso aqui, vamos fechar o projeto e na tela principal do CapCut você vai no botão de configurações. Você clica aqui em cima desse botãozinho de configurações e vai na opção de configurações. Agora você vai na aba de desempenho. Aqui você vai deixar marcado essa opção de renderizar interface com GPU. Se você passar o mouse por cima desse botãozinho aqui do lado de GPU, ele fala desmarque para evitar tela escura durante a reprodução do vídeo. Isso terá efeito após reiniciar o CapCut, tá? Então ele explica todas as opções que você clicar aqui, que você modificar, ele explica o que ele está fazendo. Outra coisa é você deixar ativado a opção de proxy. Deixa marcada, ative para editar de forma tranquila e mais rápida sem perder a qualidade do vídeo. Eu vou explicar com um pouco mais de detalhe o proxy do CapCut e depois eu faço um resumo simplificando a explicação. Pensa no proxy do CapCut como uma cópia mais leve do seu arquivo original. Você não adiciona os arquivos na linha do tempo, vai adicionando foto, vai adicionando vídeo. Por exemplo, você colocou no projeto um vídeo pesado em 4K. Para exibir esse vídeo enquanto você edita, o computador precisa trabalhar bastante e isso pode causar travamento, lentidão na pré-visualização. Quando você ativa o proxy, o CapCut usa uma versão mais leve desse arquivo para trabalhar durante a edição. E o mais importante, o proxy não diminui a qualidade do seu vídeo. Ele reduz a qualidade usada durante a edição para melhorar o desempenho. Na hora de exportar, o CapCut utiliza os arquivos originais. Agora, simplificando, o proxy funciona como uma versão mais leve dos seus arquivos, aqueles que você adiciona na linha do tempo. O CapCut vai usar essa versão enquanto você está editando para exigir muito menos do seu computador e reduzir muitos travamentos. Mas pode ficar tranquilo, como eu falei, isso não significa que seu vídeo será exportado com a qualidade inferior. Agora, simplificando e com um exemplo prático do funcionamento do proxy, que é extremamente importante para o desempenho do CapCut e também do seu PC, porque se o CapCut começar a sobrecarregar, ele vai sobrecarregar o seu PC também. O proxy ele vai funcionar como uma versão mais leve dos seus vídeos. Por exemplo, eu importei um arquivo para dentro do CapCut, ele está aqui, vídeo 03, e já adicionei ele na linha do tempo. Só que esse arquivo é um vídeo em 4K.
ou seja, ele tem 3.840 por 2.160 pixels. É um arquivo muito pesado. E o que o CapCut faz quando o proxy está ativo? Ele pega esse arquivo e transforma em HD ou em outra resolução mais baixa, ou seja, 1280 por 720 pixels, e adiciona um nome proxy antes do arquivo. Então ele vai começar a trabalhar somente com esse arquivo em baixa resolução. Para quê? Para ele não precisar estar trabalhando com arquivo pesado. E quando você for exportar o seu projeto, ele vai ignorar esse arquivo com baixa resolução e vai manter o arquivo em alta resolução de 4K. E essa é uma maneira muito inteligente e muito importante do CapCut trabalhar, que é com o proxy ativado. E ainda aqui na tela principal do CapCut, você vai na mesma opção. Vai nesse botão, configurações, e aqui nós temos o tamanho do cache. Eu apaguei esse cache um dia desses, mas ele já está com 538 MB. Você pode programar ele para excluir automaticamente ou deixar em não excluir. Eu deixo a opção de não excluir. Eu venho aqui, quando ele está muito grande, 5 GB, 6, 8 GB, eu venho aqui e apago. O cache, pessoal, é um modo para fazer com que você carregue o arquivo de maneira mais rápida. Só que o CapCut para o PC, de vez em quando esse cache está muito grande, você precisa vir aqui e apagar esse cache. E como é que apaga esse cache? Mesma coisa, você vem aqui nessa lixeirinha, clica nela e aperta o botão de OK. E ele está removendo o cache. E agora, após a remoção, ele deixou seu cache quase totalmente limpo. Ele liberou 500 MB de espaço no seu HD. E você vai ter que clicar no botão de salvar. E ainda aqui na tela principal do CapCut, você vai abrir um projeto. Eu vou abrir esse primeiro projeto. E com o projeto já aberto, você vai vir nessa opção aqui, ó, ao lado dessa lupinha de zoom, onde está escrito baixo. No seu pode estar escrito baixo, pode estar escrito qualidade total. Clica nela. Aqui é a qualidade da reprodução durante a edição do vídeo no CapCut. Você deixa na qualidade baixa. Por quê? Porque isso faz com que não consuma muito recurso e o CapCut não trave o tempo todo. Se você deixar na qualidade total, a imagem vai ficar uma beleza. Só que quando você der o play para poder testar o vídeo, para poder ver o vídeo, você faz isso diversas vezes durante a edição do vídeo. Então, se você deixar na qualidade total, vai chegar uma hora que você vai começar a ver travamento, lentidão. Então, por favor, deixem na qualidade baixa. E pode ficar tranquilo que isso não tem impacto na hora que você for exportar o vídeo. Tá vendo escrito aqui, ó, reprodução mais suave, sem impacto no vídeo exportado. Então, fica tranquilo. Isso faz com que o CapCut não consuma muito recurso durante a edição do vídeo. Olha só, o cache e o proxy são coisas diferentes, embora os dois estejam relacionados ao desempenho. O cache do CapCut é uma área onde o programa guarda arquivos temporários para não precisar processar ou carregar determinadas informações novamente toda vez que você abre ou trabalha em um projeto. Pensa assim, o cache ele é igual uma memória temporária de trabalho do CapCut. Durante a edição, o CapCut pode armazenar dados temporários relacionados a pré-visualizações, efeitos, mídias e outros elementos usados pelo programa. Isso ajuda a deixar determinadas operações mais rápidas. O problema é que com o tempo, esse cache pode crescer bastante e ocupar muitos gigas. E aí por isso que a gente deletou o cache nessa lixeirinha aquela hora. Porque quando esse cache fica muito cheio, aí pode travar, pode ficar lento, e aí a gente precisa apagar. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado e valeu!